Bem-vindo ao Focando Dias. Bem-vindo ao Focando Vidas. Olha, estou tropeçando na língua já, viu? É tanta correria, meu irmão, minha irmã. Mas tudo bem. Vamos hoje dar continuidade a um estudo. Quem é este, né? Se referindo ao nosso Senhor Jesus. E eu convido você, então, a estar entrando em contato com seus amigos, seus irmãos, para que a gente possa, de alguma forma, estarmos aí juntando forças e estarmos realmente compartilhando da palavra do Senhor. Hoje realmente foi um dia bem corrido mesmo. É o dia que, quando eu saio daqui correndo, eu já vou. Olá, Luiz Carlos, já vou correndo para o seminário. Então você tem que preparar vídeos, né? É uma loucura mesmo. Normalmente, no dia de hoje, quarta-feira, é sempre assim, tá bem? Mas tudo bem, vocês têm ainda 2 minutinhos para vocês convidarem os seus amigos, colocarem aí na sua rede, né? Que hoje nós vamos dar continuidade. E aproveitando aquela pessoa que não pegou a primeira live a respeito de quem é este, então possa fazê-lo indo lá no YouTube, Raul Nogueira Canal. No Raul Nogueira Canal você vai ter condições de estar realmente recuperando, e não só, há muitas outras mensagens, muitos outros que nós realmente fizemos e que você pode estar conosco, você pode estar caminhando conosco, tudo bem? São várias mensagens ali e você pode inclusive compartilhar com outras pessoas, tá bem? Hoje, realmente, é isso que nós vamos estar dando continuidade, falando a respeito da pessoa de Jesus. Nós, quando se fala de teologia, normalmente é um estudo um pouco mais pesado do que simplesmente eu abrir a palavra de Deus e começar realmente a estudar versículo a versículo, não é? Cristologia realmente é o estudo, é a doutrina de Cristo, de Jesus Cristo, e que muitas pessoas torcem o nariz. Poxa, mas isso é uma coisa árida. Não, não é árido se realmente você mergulhar na palavra de Deus e perceber que aquilo que nós vamos colocar vai aos poucos juntando conhecimentos, informações a respeito da pessoa de Jesus. E quando você faz isso, você começa a ter na tua mente aquilo que você vai ter condições de passar para outras pessoas, pessoas que não conhecem o Senhor, sem cometer erros, sem cometer heresias, né? O que é uma heresia? É quando você está, por falta de conhecimento pessoal, respondendo alguma pergunta para alguém sem base bíblica. Aí você surge realmente com uma boa heresia, ok? Nós pretendemos então estar caminhando o máximo possível, vou estar estudando as Escrituras, mas, como eu disse, não é a mesma coisa que você está lendo pega Romanos, capítulo 1, versículo 1 e vai, porque aqui você vai ter uma boa informação a respeito de diversas doutrinas, não é? Simultâneas, porque quando você vai destrinchando a palavra de Deus, aos poucos você começa a perceber várias informações a respeito de teologia, cristologia, a parte de pecado, angiologia, etc. Mas você não consegue, sem assim, um trabalho que nem esse, um estudo sobre Jesus, por exemplo, você não consegue juntar todas as peças para formar a pessoa do Senhor Jesus, ok? Entrou mais alguém que eu não sei quem é, porque não me deu um alô, mas seja bem-vindo, ok? Bom, vamos começar a orar, ok? Vamos começar a orar agora, pedindo a Deus que vocês possam estar bem, de saúde, os seus familiares também, e vamos agradecer a Deus por aquelas pessoas que recuperaram, tá bom?
Se você tiver um pedido específico, por favor, faça isso agora, para que a gente possa orar por você, tá bem? Então vamos orar? Deus Santo, Deus Poderoso, nós te louvamos, nós te adoramos, nós colocamos o Senhor agora na nossa presença. Nós sabemos que o Senhor é presente, mas muitas vezes nós esquecemos que nós podemos entrar na tua presença no Santo dos Santos. E nós só podemos fazer isso não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo. Eu sei que teu Espírito, o Senhor mesmo está em nós, mas ao mesmo tempo o Senhor quer que nós falemos contigo, Deus o Pai, pedindo realmente em nome de Jesus, por meio do teu Espírito Santo. Então, é o que fazemos agora. Pai, nós somos limitados, necessito, Senhor, da condução do teu Espírito, para que eu possa, Pai, estar repartindo todas as coisas que o Senhor tem passado para mim com outras pessoas. Não permita que eu cometa, Senhor, nenhum erro. Por favor, Senhor, não permita. E que esses irmãos e irmãs estejam bem de saúde, guarda-os no teu amor, guarda também a todos os que estão realmente com eles, seus familiares, filhos, netos, marido, mulher, esposa, enfim, e que o Senhor possa estar restaurando aqueles que eventualmente estão doentes, que o Senhor possa estar agindo poderosamente. Nós suplicamos agora, Senhor, pela Samira, Senhor. Senhor, ela hoje foi fazer um pequeno tratamento no joelho, Pai, que tu possa estar dando a ela realmente algo bom, que ela possa caminhar bem, e também com respeito à sua saúde em outras áreas que ela precisa. Gostamos mesmo de saber que ela está aí, ativa, e fazendo o seu trabalho, continua realmente levando flores, né, enfeitando igrejas. Então, que o Senhor continue fazendo isso, agindo na vida dela e usando ela, Senhor, para evangelizar, porque ela é alguém que realmente tem esse dom de evangelismo. Pai, nós agradecemos por cada pessoa que está aqui, da Noemi Constantino, Senhor, que o Senhor realmente possa estar também com essa irmã. E eu te agradeço por tudo. Te agradeço pela recuperação do Ni. Creio, Pai, que talvez se fosse Covid, não apresentou nada, deu negativo, e ele está melhor. Então que o Senhor abençoe toda a família, né? Andréia e Juliane e todo o pessoal. Também te pedimos, ó Pai, agradecidos pelo Sebastião, Senhor, essa criança que tem se recuperado, apesar de estar tomando, Deus, químio, ela tem realmente sido sustentada por Ti. Também te agradecemos pelo Davizinho, que é uma criança também que nasceu sem a musculação, Senhor. A tal ponto que ela não tinha condições de se mexer, nem de sustentar a sua cabecinha, mas agora, Senhor, porque o Senhor está entrando com providências, tem usado pessoas também, então ela já está conseguindo descer da poltrona sozinha, Senhor, se segurando, mas já colocando seus pezinhos no chão. Então, muito grato, Senhor, muito grato mesmo por tudo realmente que o Senhor tem feito. E peço por todos os demais, pela mãe, Senhor, da Sueli, Deus, que ela infelizmente está com câncer, que o Senhor possa guardá-la, protegê-la. Agradecemos também a recuperação da mãe da Daniela, Senhor, e tantas outras pessoas, ó Pai, que graças ao Senhor, como é o caso do meu sobrinho Marcelo, foi totalmente recuperado. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem também dado consolo ao coração da Graça e também da esposa do meu cunhado, né? A Toninha, suas filhas, e que o Senhor possa abençoar agora esse tempo que nós vamos ter aqui, em nome de Jesus. Amém e amém. A Samira pediu para mim também para abençoar todos os enfermos de uma forma geral e também
pedir pelos desempregados. E também a nossa nação, nós esquecemos de orar, Senhor Deus, abençoe o Brasil, Senhor, abençoe todos os seus líderes, porque sabemos pela Tua palavra, Pai, que é o Senhor que permite que eles entrem, então, que o Senhor possa estar, Deus, fazendo aquilo que é da Tua vontade com respeito a isso, em nome de Cristo. Amém, amém. Olá, César, tudo bem, meu querido? Boa tarde mesmo. Bem, nós já vimos na primeira live algumas informações, né? Aquela passagem que Jesus está no barco com seus discípulos e de repente eles começam a ficar apavorados por causa do vento, né? O mar, eles estavam com medo do barco afundar e o Senhor está dormindo. Senhor, não te importa que perecemos? Eles estavam realmente morrendo de medo. E o Senhor desperta, acorda, acalma o mar, né, sossega tudo e fala para eles, mas, poxa, como vocês são tímidos? Por que vocês não têm fé? Não é? E aí vem a pergunta que a gente tem trazido para esse estudo. Eles perguntam, quem é este? E nós vimos algumas respostas, né, que dado, por exemplo, pelo pai de João, né, João Batista, né, o sol, ele é o sol nascente das alturas, aquele que veio nos livrar das trevas, nos levar para a luz, não é? A gente vê o próprio João Batista, depois de adulto, dizendo, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pedro afirmando que Jesus era a rocha, Jesus era a pedra, não é? E a gente vê muitas outras passagens importantes, né? Paulo caindo do cavalo, e Jesus, por que tu me persegues? E Paulo diz, quem és tu, Senhor? Porque Paulo perseguia a igreja. E Jesus fala, eu sou Jesus a quem tu persegues, ou seja, a igreja e Jesus estão unidos. Jesus é o cabeça, nós somos os membros, não é? A gente vê várias e várias expressões a respeito de Cristo, o Emmanuel, Deus conosco, enfim. Então hoje nós queremos colocar mais algumas coisas. Bem, hoje nós daremos então continuidade, né, para falar assim, a respeito de Jesus. E uma das coisas que nós queremos tratar é sobre a sua pré-existência, né? Ele, como Deus, é óbvio que seria pré-existente. Ele é Deus, não é? Então, a gente olha, por exemplo, passagens, né, lá no Velho Testamento, que fala a respeito da pré-existência do Senhor. Então, lá em 5:2 está já previsto. Aliás, nós temos mais de 300 profecias que se cumpriram em Cristo, ok? Então, lá em Miqueias, vamos ler o capítulo 5, versículo 1 em diante, que diz assim, agora, ajunta-te em tropas, ó filho de tropas, por-se-á a sítio contra nós, ferirão com a vara a face ao juiz de Israel. Então, algumas perguntas que normalmente é feito, né? Havia um rei fantoche lá que era o Zedequias e foi levado cativo para a Babilônia. Então, Miqueias estava, depois seria muito bom vocês darem uma boa lida em Miqueias. É um livrinho tão curto, mas que fala poderosamente, sabe? Eu vou ler, antes de ir aonde eu quero, lá em capítulo 3, quando vem Miqueias e fala juízo contra os líderes, né? Ele diz assim, ouvi agora vós, cabeças de Jacó. Uau! E vós, chefes da casa de Israel, não é a vós outros que pertence saber o juízo? Ou seja, vocês são juízes, vocês são os líderes, não é? Os que aborreceis o bem e amais o mal, e deles arrancais a pele e a carne de cima dos seus ossos, que comeis a carne do meu povo. Isso que tem acontecido aqui no Brasil não é novidade, não é? Já se fazia isso muito tempo atrás, não é? Eles também
da mesma forma que hoje se arranca a pele do povo, né? Então, naquela época se fazia a mesma coisa. E comeis a carne do meu povo, lhes arrancais a pele, lhes esmiuçais os ossos, e os repartis como para a panela e como carne no meio do caldeirão. Então chamarão o Senhor, mas não ouvirá. Ou seja, quando eles estiverem em perigo e chamar, o Senhor não vai responder não, né? Não virá, antes esconderá dele a sua face, naquele tempo, visto que eles fizeram mal nas suas obras. Então, o Senhor está dizendo, eu vou punir os juízes, né? E ele continua falando assim, por isso que eu vou chegar no capítulo que eu quero, porque sempre Deus teve misericórdia, né? Desde que haja profundo arrependimento. Assim diz o Senhor acerca dos profetas que fazem errar o meu povo, que clamam paz quando tem o que mastigar. Olha que passagem tremenda, né? Eu fico, de vez em quando eu leio, eu dou risada sozinho, né? Assim diz o Senhor acerca dos profetas que fazem errar o meu povo, que clamam paz quando tem o que mastigar. Mas apregoam guerra santa contra aqueles que nada lhes metem na boca. Portanto, se vos fará noite sem visão, três trevas, sem adivinhação, está falando para os profetas, né? Falou os líderes, agora falando os profetas. Por se há o sol sobre os profetas e sobre eles, se enegrecerá o dia. Os videntes se envergonharão e os adivinhadores se confundirão, sim, todos eles cobrirão os seus bigodes, porque não há resposta de Deus. Deus vai estar simplesmente calado. Eu, porém, estou cheio de poder do Espírito do Senhor, cheio de juízo e de força, para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. E Miqueias era profeta. E ele está falando contra os falsos profetas, não é? Depois ele fala no capítulo 4, mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido. Olá, tudo bem, Ju? Mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão os povos. Missões, né? Muito bem. Irão muitas nações e dirão, vinde, subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos, e andemos pelas suas veredas. Isso vai acontecer no milênio, tá bom? Porque de Sião procederá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre muitos povos e corrigirá nações poderosas e longínquas. Esses converterão as suas espadas em relhas de arados, suas lanças em podadeiras. Uma nação não se levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Então, esse é um período que a gente chama de milênio, ok? Acabou a grande tribulação, entra o milênio. Mas assentar-se-á cada um debaixo da sua videira, debaixo da sua figueira, e não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos Exércitos disse: porque todos os povos andam cada um em nome dos seus deuses. Isso na época ali de Miqueias, né? Mas quanto a nós, andaremos em nome do Senhor nosso Deus para todos sempre. Muito bem, então aqui Miqueias, e seria eu realmente gostaria muito que vocês lessem. Miqueias é um livrinho bem curtinho, mas é muito importante, tá? Então, quando chega aqui na palavra do Senhor que fala a respeito do que nós queremos, né, a respeito da pré-existência do Filho, né? Aqui no capítulo 5, versículo 1, diz o seguinte: agora juntam-te em tropas, ó filho de tropas. Põe-se a sítio contra nós. Ferirão com a vara a face ao juiz de Israel. É como eu comentei antes. Aqui a gente vê que havia um rei, né, o fantoche, o Zedequias, que foi levado cativo à Babilônia, né? E agora, no meio de tanta
tantas coisas erradas e daí a disciplina que o Senhor estava dando, né? Vem a profecia. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar ao grupo de milhares de Judá, de ti me sairá. Olha só, eu fico impressionado porque os rabinos não conseguem entender que isso se cumpriu em Cristo. Afinal de contas, eles nem perguntaram, ninguém perguntou na época de Jesus, exceto o rei Herodes, né? Eu já falei isso numa outra live, da onde realmente vinha Jesus, né? Onde ele tinha nascido? Ninguém fez essa pergunta, né? Todos imaginavam que ele era nazareno, enfim, né? Então, voltando disso, e tu, Belém Efrata, pequena demais, para figurar como grupo de milhares de Judá, porque ele era uma cidadezinha que não tinha importância nenhuma, né? E você concorda que o Senhor dos Senhores, o Deus verdadeiro, poderia ter nascido numa grande capital, né? Com toda a opulência? Não, ele escolheu exatamente Belém, a cidade que é chamada é pão, né? É pão. O nosso pão da vida nasceu lá, Belém, né? Em pão, não? Então ele fala: de ti sairá o que há de reinar em Israel e cujas origens, olha só, nós estamos tratando agora da pré-existência do Cristo, não é? Então de ti me sairá o que há de reinar em Israel e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Claro, é Deus, ele é o Deus Filho, a segunda pessoa da Trindade, né? Portanto, os entregará até o tempo em que estas dores tiver dado à luz. Vou ler de novo. Portanto, os entregará até ao tempo em que, aqui está em dores, tiver dado à luz. Então o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. E olha só, essa outra profecia, né? Ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, seu Deus, e eles habitarão seguros, porque agora será ele engrandecido até aos confins da terra. Este será a nossa paz. Este será a nossa paz. Ele é o Shachalom Israel, o príncipe da paz de Israel. Ok? Muito bem. Então, aqui nós já temos essa chamadinha de Miqueias que fala exatamente isso, ou seja, ele realmente era pré-existente, ok? A outra passagem que eu gosto demais, e a gente já leu, mas eu faço questão de ler novamente, é Isaías, capítulo 9. Isaías 9, ele fala assim de uma forma muito clara a respeito do Messias. Você lembra que nós lemos que Belém não era nada, né? Aqueles lados lá que ele nasceu realmente não era nada. Abra, por favor, capítulo 9. Isaías 9. Olha que coisa maravilhosa. Mas, para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon. Olha que coisa interessante, né? E a terra de Naftali. Então são filhos, primeiro, né? Zebulon é filho de Jacó e Lia, cujo nome é habitação. E Naftali é filho de Jacó e Raquel, e significa luta corporal. Então ele diz assim: mas nos últimos, ou seja, na época lá, ninguém dava bola nessa área toda aí, né? Mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. Por quê? Ele vai ser criado lá na Galiléia. Ele, como nós vimos em Miqueias, nasceu em Belém, casa do pão, não é? O pão da vida nasceu da casa do pão. E aqui ele vai ser realmente criado, né? Lá na Galiléia, ele vai ser chamado de
Nazareno, não é? E fala, o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhe a luz. Lembra que o nosso pai de João Batista disse que ele é o sol nascente das alturas e que iria realmente retirar-nos das trevas, nos levando para a luz, né? Quando a gente olha, por exemplo, o versículo 6, diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Bem, já perguntei algumas vezes para algumas pessoas e muitos não sabem ou nunca realmente repararam, né? Porque ele faz uma afirmação. Claro, isso aqui é futuro, ok? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. E eu muitas vezes pergunto aos nossos discípulos, né, pessoas que o Senhor tem permitido a gente ajudar, por que está escrito porque um menino nos nasceu? Por que não está escrito também um filho também nos nasceu? Por que é dado um menino nos nasceu, mas um filho se nos deu? Porque como homem ele tinha que nascer, como menino ele tinha que nascer. Ele se fez homem, não é? Mas como Deus, segunda pessoa, o Filho, ele foi dado porque ele é pré-existente, ele já existia, né? E aí vem os nomes sobre esse Logos, né? Aliás, Logos, Javé, tudo isso o Senhor é chamado várias e várias vezes. O Yahová se tornou Yeshua, né? O Eu Sou que Sou se tornou Jesus, não é? E Jesus, salvação, Emmanuel, Deus conosco. Aí, olha só, o seu nome será maravilhoso conselheiro. Querido, se você está em angústia, se você está preocupado, se você está passando por momentos difíceis, tribulações, querido, se aconchega nos braços de Jesus. Faça isso, ô Lindraci, tudo bem, minha querida? Se aconchegue nos braços de Cristo. Ele é o conselheiro, ele é exatamente o maravilhoso conselheiro. Através do Espírito Santo que está em você, que é o nosso também conselheiro, porque ele é Deus, Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo. Ele é aquele que te consola, aquele que te faz bem, aquele que tem misericórdia de você se você se arrepende dos seus pecados. Então ele fala Deus forte. Olha o que ele é chamado. Pai da eternidade e príncipe da paz, o Shalom de Israel, o príncipe da paz de Israel. E olha só o versículo 7. Para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante juízo e a justiça desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Não é maravilhoso? Não é maravilhoso? Bem, nós já vimos então que Miqueias fala sobre a sua pré-existência, Isaías também. Se você abrir lá em Daniel, nossa, bom, sabe que Daniel fala diversas vezes, não é? A respeito do Senhor, né? João capítulo 1, versículo 1, nós já vimos isso, apenas eu tenho que reforçar, porque estamos falando da pré-existência. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E a vida estava nele. E essa
Essa vida é a luz dos homens e essa luz resplandece nas trevas. Você já experimentou Jesus na sua vida? Já teve uma experiência com Ele? Ele é a luz do mundo. A palavra fala que as trevas não conseguem prevalecer. E mais, o versículo 10 fala que Ele estava no mundo, o mundo foi criado por meio dele, mas o mundo não conheceu. Quantas pessoas hoje ainda não conhecem o Verbo que se fez carne? Quantas? Quantas? E nós somos os embaixadores do Senhor. Eu ministrei recentemente na Filadélfia. É nossa responsabilidade de exercer o ministério da reconciliação. Nós somos os embaixadores, aqueles que devemos falar desse Cristo vivo que transforma, que mudou a minha vida. Olá, Ana Maria, tudo bem? Cristo mudou a minha vida. Ele transformou a minha vida. Mas não só a minha vida, a vida da minha esposa, dos meus filhos, não é? E a gente começa a ver, olhar várias e várias passagens, né? Então, quando a gente chega no versículo 14, fala que o Verbo se fez carne, né? O Verbo se fez carne. Ô, Vanderlei, boa tarde, meu querido. Então, o Verbo se fez carne, habitou entre nós cheio de graça e verdade. Vimos a sua glória, a glória do unigênito Filho do Pai. Ninguém jamais viu a Deus, porque quem vê a glória do Senhor morre. O Deus unigênito, o único da espécie, é quem o revelou, não é? E a gente vê várias passagens, né? Eu gosto muito da que nós já até mencionamos da outra vez. Lá, abram comigo João 8:58. Essa passagem eu volto de novo, porque eu me regozijo com ela. Para mim é uma das passagens mais fortes, e eu quero trabalhar um pouquinho com vocês aqui em cima do capítulo 8, e vou, vamos assim, encerrar exatamente em cima do versículo 58, mas eu quero que vocês vejam o raciocínio de João aqui. É muito gostoso quando você começa a caminhar e esse pessoal quis de alguma forma confrontar o Senhor, sabe? E eu até uma vez, eu até comentei aqui, que por que o Senhor sempre realmente tinha certeza que o Pai estava com ele? E o segredo está exatamente no versículo 29 desse capítulo. Mas antes de ler, eu quero ler um pouquinho. Eu quero ler, vou gastar um tempinho com vocês nessa passagem do capítulo 8 de João, que para mim é fantástico. Aqui diz assim, ó, a partir do versículo 25 diz assim: Então lhe perguntaram, quem és tu? Né? Quem é esse? Quem és tu? Respondeu-lhe Jesus: Que é que desde o princípio vos tenho dito. Então, Ana Maria, que é que desde o princípio vos tenho dito? Muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar, porém, aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo, ou seja, eu tenho falado para vocês, ok? E aí ele fala no versículo 27, né? Em resposta ao que eles vão falar. Eles vão retrucar e olha o que eles falam. Versículo 27, eles retrucam. Eles, porém, não atiraram o que lhes falava do Pai. Disse-lhes, pois, Jesus: Quando levantardes o Filho do Homem, ou seja, ele já sabia que seria morto, então sabereis que eu sou. Essa palavra é o sentido do Yehová, não é? Eu já falei que essa pronúncia é errada, não existe a pronúncia Yahvé, Yehová, Javé, está tudo errado, né? Porque se perdeu no tempo, os escribas tinham medo de pronunciar o nome do Senhor em vão,
Então, deixaram de falar. Então, quando a pessoa fala, eu sou testemunha de Jeová, eu não conheço quem é esse, porque Jeová é um nome que é impronunciável, não dá. Mas tudo bem, para que vocês saibam de quem eu estou falando, eu uso esse nome. Muito bem. Então ele fala assim: quando levantares o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. E aqui é o segredo que eu estava falando. Se você quer sempre estar com o Pai, e que Ele nunca te abandona, aqui está o segredo de Jesus. Não esquece que aqui Ele está como Deus homem, não é? Ele se esvaziou da sua glória e tudo mais, então Ele está andando como servo. E como servo ele entrava na presença de Deus. Então ele diz assim: e aquele que me enviou está comigo e não me deixou só. Olha a expressão dele: não me deixou só. Agora eu vou explicar por que o Pai nunca me deixou só. Porque eu faço sempre, não é de vez em quando, eu faço sempre o que lhe agrada. Olha que lição para nós. Você quer que o Senhor Deus não lhe deixe só, no sentido de que ele não vai te ouvir porque você está em pecado? Faça o que Jesus fazia. Faço sempre o que lhe agrada. Quando você faz sempre o que agrada ao Senhor, Deus o Pai, tenha certeza que Ele sempre vai estar com você. Bem, ditas essas coisas, muitos creram nele. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós, olha a afirmação de Cristo, e isso serve para mim e para você também, tá bem? Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. O que seria permanecer na palavra do Senhor? É obedecer aquilo que ele deixou para nós. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? Jesus. Então é como se ele estivesse falando: e conhecereis a Jesus, e conhecereis a mim. E a verdade vos libertará, e Jesus te libertará. Ok? Responderam: somos descendência de Abraão. Se vocês derem um passeio, a gente já comentou isso lá em Romanos, capítulo 1, 2. Eles, judeus, achavam que pelo fato deles serem descendentes de Abraão e serem circuncidados no propúcio, que eles estavam bem, e que eles, ao morrer, estariam com Deus sem problema. Mas Paulo deixa bem claro para eles que eles estavam errados. Sabe? Lá ele fala: olha, se porventura pudesse, não podem, né? Ele prova isso no capítulo 3. Se porventura um gentio, ou seja, qualquer um das outras nações, cumprisse a lei, eles que não são circuncidados seriam superiores a vocês. Porque a verdadeira circuncisão não é na carne, não é no prepúcio. A verdadeira circuncisão é no coração e no espírito. Dá uma olhadinha nos 2 últimos versículos de Romanos 2 e vocês vão lembrar isso aí. E eles falam aqui, o argumento deles: somos descendência de Abraão. Jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Meu filho, vocês estão debaixo do pecado. Vocês estão debaixo da autoridade do próprio diabo. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Os escravos não ficam sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, ou seja, se Jesus está dizendo, se eu libertar vocês, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Vocês não me conhecem. Vocês não sabem quem eu sou. Vocês não sabem que eu sou o Messias que estava prometido. Olá, Max, Lu, meu jovem.
Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto de meu pai. Vós, porém, fazeis o que vistes no vosso pai. Quando Jesus fala, eu estive com o pai, eu sou o filho de Deus, não no sentido como nós somos aqui, nós geramos, né? Para aquela turma lá, isso era blasfêmia. Blasfêmia pura. Por isso que sempre estavam querendo apedrejá-lo, né? Eu falo das coisas que vi junto de meu pai. Vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. Que pai, né? Então lhe responderam, nosso pai é Abrão. Disse-lhe Jesus, se sois filhos de Abrão, praticais a obra de Abrão. Mas agora procurais matar-me a mim, que vos tenho falado a verdade, que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abrão. Abrão não fez isso. Vós fazeis as obras de vosso pai. Uau, agora ele vai pegar pesado, né? Disseram eles, nós não somos bastardos. Eles entenderam bem que Jesus está dizendo, vocês não são filhos de Deus, coisa nenhuma. Temos um pai que é Deus. Replicou-lhe Jesus, se Deus fosse de fato o vosso pai, certamente me havias de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Então, Deus o Pai envia o Filho, ele se esvazia da sua glória, assume realmente aqui no mundo a pessoa de Jesus como Deus homem e passa a viver aqui, comendo, bebendo, dormindo, fazendo tudo que ele tinha que fazer como um homem. Aí ele fala, Jesus, ele vem pegando, né? Qual a razão por que não me compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Se vocês lembrarem de Isaías, olá Ângela, tudo bem, querido? Se você for lá em Isaías, capítulo 6, quando o Espírito Santo envia Isaías, o povo estava endurecido, não estava conseguindo ouvir, não conseguia ver, né? Não se convertia de coração, né? E aí Jesus fala muito, mas muito duro. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes aos desejos. Ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere a mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas, porque eu digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus? Essa expressão é para você falar para outros que você estiver evangelizando, tá bem? Quem chegou agora, está lá em João capítulo 5, tá bem? Olha só a afirmação que ele faz. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvido, porque não sois de Deus. Então, essa afirmação é uma afirmação que nós podemos perceber que quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Por isso, não me dais ouvidos. Responderam, pois, os judeus, não é? E lhe disseram, porventura, não temos razão em dizer que és samaritano e tens demônio? Replicou-lhe Jesus, eu não tenho demônio, pelo contrário, honro a meu Pai e vós me desonrais. Olha só, eu não procuro a minha própria glória. Há quem a busque e julgue. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, ou seja, obedecer, não verá morte eternamente. Está dizendo, eu vou dar vida eterna. Disseram os judeus, agora estamos certos que tens demônio. Abraão morreu, e também os profetas, e tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente. Então, está dizendo, ó, aqueles que nós cremos, líderes do passado, os patriarcas, eles morreram. E eles eram servos de Deus,
como é que você está dizendo que as pessoas não passaram pela morte, né? Disseram os judeus que realmente ele era com um demônio. Vamos falar desse tipo, né? Olha a pergunta que eles vão fazer agora. És maior do que o nosso pai Abrão, que morreu? Olha só, também os profetas morreram. Quem, pois, te faz ser? É como se eles assim, Jesus, todos os profetas do passado, todos os nossos patriarcas morreram. Como é que você está dizendo que quem crê em você não morrerá? Eles não estavam entendendo que ele não estava falando da morte física, não é? Ele estava falando da morte espiritual. Então, respondeu Jesus, se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é vosso Pai. Kili Navarro, tudo bem? Entretanto, vós não tendes conhecido. Eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, que eu não conheço o Pai, seria como vós, mentiroso. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. O próprio, buenas tardes. Boas tardes. Carlos e Lícia, oh, que bênção vocês estarem com a gente. Então, olha só que coisa que ele está falando. Ele próprio, que era o Filho de Deus, guardava, ou seja, obedecia a palavra do Pai. Ele veio realmente como servo obediente ao Pai, não é? Vosso pai Abrão alegrou-se por ver o meu dia. Viu e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus, ainda não tens 50 anos e vistes a Abraão? Que é exatamente o que nós estamos estudando, né? A pré-existência do Logos, né? Respondeu-lhe Jesus, em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. É claro que depois dessa afirmação, eles tinham que pegar em pedras, mas Jesus foi embora. Bem, hoje nós estamos falando sobre a pré-existência de Deus e nós já vimos algumas passagens, né? Eu já citei, vocês podem entrar inclusive em detalhes lá no meu canal, Raul Nogueira Canal, e busque o anjo do Senhor. O anjo do Senhor fala sobre todas as manifestações, todas, do próprio Logos, antes dele se fazer homem, né? Ele apareceu para Abrão, apareceu para Moisés, né? Para Gideão. Lembra quando ele está na sarça ardente? Ele é atraído, ele chega, e lá está o anjo do Senhor e tal. Depois a pessoa do anjo do Senhor começa a falar. E quando você lê o texto, quem está falando é Deus. Assim aconteceu com Gideão, assim aconteceu com os pais de Sansão, assim aconteceu com Agar, quando ela viu o anjo do Senhor, com quem lutou Jacó, com quem Isaías viu. Então, isso mostra realmente a pré-existência, né? Nós já comentamos, inclusive, que assim que houve a queda lá no Éden, Adão e Eva não tinham mais condições de ficar na presença de Deus na sua glória. Ou seja, antes eles estavam convivendo com a triunidade. Mas agora não. Agora não. Agora eles não estão mais convivendo com a triunidade, porque se o Senhor se manifestasse, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles se manifestariam em glória, eles eram simplesmente trucidados. Por isso, o Logos, sempre foi o Logos, se esvaziou para se aproximar de Adão e Eva e falar com eles. Onde estás, né? Onde estás, né? Então, queridos, aqui nós vemos várias e várias passagens. Mesmo os pais de Sansão, né? Nós já falamos. Se você puder entrar, eu acho que se você é um estudioso, né? Entra lá e procura o anjo do Senhor, tá? Ali você vai ver em detalhes tudo. É só entrar no YouTube, Raul Nogueira Canal, você vai ver em detalhe o anjo do Senhor. Então, o que nós estudamos hoje?
em termos de teologia, e dentro da teologia, cristologia, que é o estudo específico de Cristo. Nós falamos sobre a pré-existência do Senhor, a pré-existência do Senhor. É lógico, a própria palavra fala, e tem uma passagem que eu espero, né, que vocês possam estar pesquisando muito sobre isso, porque uma vez eu tomei um susto quando eu estava eu dou aula em duas faculdades, e quando eu falei sobre o Espírito Santo no Velho Testamento, uma das pessoas falou, mas espera, o Espírito Santo só não veio aqui, né, quando Jesus voltou ao céu e tal, como se não houvesse nenhuma manifestação no Velho Testamento do Espírito Santo. E a mesma coisa com respeito ao Filho, as pessoas parecem que não enxergam, né? Então, vamos ver, eu quero que você abra a única passagem assim, mais nítida que fala sobre a Trindade no Velho Testamento, tá bom? A passagem está em Isaías 48, ok? Isaías 48. E eu vou estar lendo e vou estar perguntando, e você responde aí no seu coração, na sua mente, quem é que está falando? É Isaías ou é Deus? Tá bom? Então, a partir do versículo 9, diz assim, detalhe, o contexto todo fala a respeito de Ciro, a respeito daquele que futuramente iria libertar o povo de Israel, tá bem? Lá de Babilônia. Bom, vamos lá. Por amor do meu nome retardarei a minha ira, e por causa da minha honra me conterei para contigo, para que te não venha a exterminar. A pergunta é, quem está falando isso? Quem tem poder para fazer isso? É Isaías? Não. É Deus que está falando. Só não sabemos ainda qual das pessoas de Deus, ok? Eis que te acrisolei, mas disso não resultou prata. Tem um lugar chamado cadinho, que a pessoa coloca a prata, o ouro, né, põe fogo, e aí vai saindo a impureza de um lado, e o ouro e a prata tal, vai saindo para outro, né? Então ele fala que ele colocou o povo de Israel no cadinho, ou seja, colocou ele na fornalha ardente para ver se daí saía alguma coisa boa, né? Proveite na fornalha da aflição. Mas não saiu nada, ele falou, não saiu nada. É isso que te acrisolei, mas disso não resultou prata, né? Proveite na fornalha da aflição. Eles viravam as costas para o Senhor, né? Por amor de mim é que faço isto, porque como seria profanado o meu nome? A minha glória não a dou a outrem. Dá-me ouvidos, ó Jacó, e tu, ó Israel, a quem chamei. E agora a gente vai começar a descobrir um pouquinho quem é que está falando, qual das três pessoas, tá bom? Vou ler o 12 de novo. Dá-me ouvidos, ó Jacó, e tu, ó Israel, a quem chamei. Eu sou o mesmo, sou o primeiro e também o último. Se vocês deram um passeiozinho lá em Apocalipse, um Senhor, Jesus é que fala, eu sou o primeiro, eu sou o último. Muito bem. Também a minha mão fundou a terra. Nós já vimos que foi a segunda pessoa da Trindade quem criou todo o universo. Tudo foi criado por ele e para ele, não é? E a minha destra estende os céus. Quando eu os chamar, eles se apresentarão juntos. Ajuntai-vos todos vós e ouvi. Quem dentre eles tem anunciado essas coisas? Ele estava falando sobre profecia, sobre uma série de coisas, inclusive sobre Ciro, que é o contexto aí, não é? Que vai ser um instrumento de Deus. O Senhor o amou e executará sua vontade contra a Babilônia, e o seu braço será contra os caldeus. Então aqui está se referindo a Ciro, né? E a gente vê, você pode ir lá dar uma lida depois, lá em Isaías 45, de 1 a 5, fala sobre isso. Então,
Esse que está falando, nós já vimos que é o primeiro e o último. Eu tenho falado, também já o chamei. Eu trouxe e farei próspero o seu caminho. Então, a gente está dizendo, já profetizando a vinda de Ciro, que iria realmente invadir Babilônia, tá? Os medo-persas. Olha agora, chegai-vos a mim, ouvi isto. Não falei em segredo desde o princípio. Desde o tempo em que isso vem acontecendo, tenho estado lá. Olha agora o que ele vai falar. Agora, o Senhor Deus, se referindo a Deus o Pai, me enviou a mim quem? Deus o Filho e o seu Espírito. Então aqui nós temos a revelação de Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito, o Velho Testamento, de uma forma bem clara. Assim diz o Yahová, assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho que deves andar. Ah, se tivesse dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como um rio e a tua justiça como as ondas do mar. Ele faz um contraste entre aqueles que têm o Senhor e aqueles que não têm. Versículo 22, no finalzinho, ele diz: para os perversos, todavia, não há paz, diz o Senhor. Bem, assim nós estamos encerrando. Falamos hoje sobre a sua pré-existência. Tem tantas coisas que nós poderíamos comentar, mas eu gastaria 2 anos para falar. Mas é, é algo que a gente tem que sintetizar um pouquinho para que cada um de vocês possa usar isso para outras pessoas. Se alguém vem dizer que Jesus não é Deus, Jesus ele passou a existir quando nasceu de Maria, etc. Como homem, sim, mas como Deus, ele é eterno. Amém? Kili Navarro, uma bendição, pastor. Raul, poder participar e aprender mais del Senhor. Carlos e Alicia. Muito gosto, querido. Deus te bendiga. Muito bem, Lindraci. Continuamos orando aí para que Deus esteja direcionando você, tá bom? Você e teu pessoal com respeito ao restaurante, ok? Ok, pessoal, que Deus os abençoe. Nós vamos estar falando na próxima reunião. A gente viu que realmente ele é maravilhoso, né? As próprias obras provam a sua pré-existência. Colossenses 1,15, ele criou todas as coisas, sustenta tudo pela palavra do seu poder, né? Hebreus 1:1-3 fala que ele que criou tudo, sustenta pela palavra do seu poder. Então, é maravilhoso. Então, na próxima, nós vamos falar sobre a sua encarnação. Amém? Esse estudo, na verdade, quem me solicitou foi o meu filho Rodrigo, que está no Canadá. E já fazia tempo que eu era para ter colocado, mas só agora que deu a oportunidade, tá bem? César, amém pela palavra e orientação. Deus abençoe. Deus abençoe, César, que Deus abençoe mesmo. César, quando você estiver aqui em São Paulo, na casa da Roberta, eu quero ir conversar com você, tá bem? Que Deus abençoe a todos. Se você tem algum pedido de oração, pode fazer agora, que nós vamos encerrar. Tá bem? Senhor Deus e Pai, que maravilha olharmos a Tua palavra e ver o poder de Jesus, Ele como Deus, antes realmente de se fazer homem. Olá, Sueli, bem? Que o Senhor possa estar agindo poderosamente através desse Jesus que foi apresentado hoje, pré-encarnado, né? Um Deus eterno, que o Senhor tenha falado isso ao coração de cada um dos meus irmãozinhos que estão aqui nos ouvindo, participando, e que eles possam passar isso para outras pessoas. O nosso Deus, Ele é eterno. Ele é eterno. Ele é maravilhoso. Então,
que vocês realmente possam realmente estar na presença de Deus. Eu estou falando contigo agora, Senhor. Estou colocando esses meus irmãos na tua presença, para que o Senhor os abençoe continuamente. O próprio Vanderlei está pedindo, ore por mim, pela minha família, sabedoria e propósito. Então, Senhor, que o Senhor possa orientá-lo através do teu Espírito Santo. Visita todas as famílias que estão aqui, da Sueli Reis, de todos, cada um que está aqui conosco, Senhor. Que o Senhor possa estar agindo de maneira poderosa. Visita o Senhor de forma soberana. Deus, o Senhor é o único Deus, o único que deve ser honrado e glorificado. E eu te agradeço por todos aqueles, ó Deus, que estavam doentes e foram recuperados. Agradeço também pelo consolo que o Senhor tem dado àqueles que perderam entes queridos. Senhor, restaura emprego, restaura as finanças. Deus, não permita que pessoas estejam com medo, estejam em angústia, Senhor. Eu tenho conversado com pessoas que desde que começou a Covid não saíram na rua, Senhor. E estão tendo problemas, porque nem sol pegam, então ficam sem condições, Senhor, de rechaçar qualquer micróbio, qualquer porcaria, não é? Porque eles simplesmente não têm imunidade. Então, meu Pai, que Tu possa estar dando orientação, possa estar consolando, possa estar realmente agindo de maneira poderosa nessas vidas. Eu te agradeço, Pai, por esse tempo e peço que o Senhor continue agindo na minha vida, na vida da minha esposa, dos meus filhos, dos meus netos. Abençoa a minha bisnetinha que está chegando. Seja com o meu neto, o Senhor Tiago, lá no Paraguai, seja com a Bianca, Senhor, aqui em São Paulo, lá em Sorocaba, e peço pela minha filha aqui, pelo meu filho Marcos, pela Camille e pelos meus netinhos que estão lá no Rio de Janeiro, Senhor. Que o Senhor possa estar abençoando a cada um deles. Deus vivo, te agradeço por esse tempo, pela tua misericórdia, pela tua paciência para comigo. E que esses irmãos queridos que estão aqui possam ter experiências profundas com o Senhor. Em nome do Senhor Jesus é que nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Queridos, que Deus abençoe. Fiquem realmente na paz do Senhor.